Eu te apresentei, Javert, e não gravei, mas eu boto isso na descrição do nosso texto. A gente estava falando do livro do Javert, que esse mês está à venda com desconto na Livraria Alfabeto pelo mês do consumidor. O livro do Javert, ele tem colaboração da Eliane Vituso, e a Eliane não pôde participar hoje, a gente está na agenda, esse seria o horário da palestra dela, mas a Eliane teve um probleminha de saúde, e depois a gente vai fazer a palestra só eu e ela, a gente pode fazer uma live, a palestra vai ser colocada num segundo momento, ela não participa hoje, o Javert entra para antecipar o nosso encontro. Javert, te agradeço imensamente por você estar aí. Vou te dizer que eu estava super ansiosa para assistir tua palestra. Como estudei psicologia a minha vida inteira, entendo muito da psicologia envolvida na leitura de Borra de Café, eu acho que tem muita conexão. E você trouxe esse tema. Olha, agora, peraí, agora você está sem som e sem imagem. Será que caiu, Javert? Será? Pronto. Deixa eu tentar abrir teu microfone, porque eu acho que ele abriu e ele fechou. Será? Espera aí. Tenta tirar o seu... tenta abrir seu microfone, Javert, por favor. Agora conseguiu. Mas eu não estou te ouvindo ainda. Você está falando? Se você estiver falando, eu não te escuto. Bom, voltando então, ainda não te escuto, Javert. Estou vendo que você está falando, mas não te escuto. E estou vendo que o teu microfone está aberto. Ainda não. Opa. Bom, vamos tentar. Vamos tentando, gente. A palestra do Javert é sobre cafeomancia e psicologia. E é um assunto que me chama bastante atenção, porque é uma coisa que eu uso muito. E quando eu estudei psicologia durante muitos anos, e quando eu comecei a fazer leitura de Borra de Café, o que me veio imediatamente foi exatamente isso que o Javert vai trazer. Eu acho que agora o som apareceu, Javert, vamos tentar? Que foram os quadros do Rorschach, que são quadros de manchas, de borrões, que me veio exatamente essa referência. E eu uso, com base no que eu estudei há muito tempo, é o que eu uso interpretando Borra. Javert, você consegue... A gente te escuta? Fala com a gente. Se você estiver falando, a gente não está ouvindo. Agora foi. Javert, você me escuta? Opa, então deixa eu tentar mandar Vamos uma... ver se... Pronto, a gente te escuta aqui. Javert? Eu não estou tendo retorno de vocês, nem áudio. Vocês, mas eu vou falando, pelo menos vocês vão estar me escutando, e eu não estou escutando vocês. Uma boa tarde a vocês, não sei o que aconteceu a nível de áudio, perdi o áudio de vocês, mas vamos dar
Se todos estão escutando, esse é o mais importante. O meu tema ficou como sendo em cima do tema que a Eliana ia fazer. Infelizmente, ela teve esse tipo de contratempo, né? Mas vamos cobrir o espaço para que a gente não fique sem o tempo. Então, meu tema de hoje é cafeomancia e a psicologia. Então, todo o método que eu desenvolvo e trabalho é baseado em cima do livro que eu escrevi. Inclusive, eu tive alguns problemas com a publicação da edição do Cafeomancia, com 2 páginas que não foram citadas a Eliane, mas esse problema já está sendo corrigido pela editora. Então, quando a gente fala em cafeomancia, a gente tem que lembrar que, dentro da psicologia, a gente trabalha com pessoas e homens cientistas que trabalhavam em cima de imagens, como sendo Roscher, como sendo Muriel, e o Frederic, que trabalha com a parte de Gestalt. Então, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente tem toda aquela parte histórica que vocês já viram desde o começo das outras apresentações, da tasseomancia, da seografia, da tassiologia, que é a prática de adivinhação, que é a interpretação não tradicional. E no Ocidente, ela vem praticamente como sendo as leituras de padrão de folha de café, de chá, de folha do próprio café, e todo mundo acredita que, em primeiro momento, quem era o grande precursor seria o mundo árabe. Só que isso iniciou há 2.737 anos atrás com Shen Mung, que era um chinês que ele passava o dia inteiro na sua corte rasgando folhinhas de chá para poder fazer uso dessas folhas. E ele achou estranho, porque quando, no final do dia, ele tinha pensado muitas coisas e algumas coisas praticamente não tinham tido resposta do jeito que ele queria. E um lindo dia ele olhou no fundo da xícara com as folhas picadas de chá e ele viu imagens, e essas imagens, ele associou essas imagens como sendo as respostas que ele estava precisando para resolver a situação dele. E aí ele pede depois para algumas outras pessoas fazerem a repetição desse tipo de técnica. E aí, quando chega no mundo árabe, praticamente o mundo árabe, através de Caudi, o pastor e as suas cabras, na Etiópia, 2.000 anos atrás, ele descobriu que as suas ovelhas, durante o processo de pastagem, quando tinha a florada e os frutos de uma árvore, essas cabras, quando comiam essas sementes, esse fruto, ficavam muito elétricas, muito ativas. Então, praticamente, ele pediu para que fosse estudado por um monge, que era uma pessoa muito competente na época, e ele fez diversos testes, até chegar na ideia de torrar esse fruto, e chegou ao fruto que a gente tem hoje, conhecido como cafa, e depois passou a ser chamado de café pelo mundo todo. Começa com o mundo islâmico, a Turquia, a Arábia, até chegar na Europa e veio para o Brasil com todo o processo da plantação de café e exportação. No livro eu conto toda uma história mostrando a evolução da história do café, os tipos de café que existe pelo mundo e durante todo o processo que eu fiz em homenagem ao Dino, que trabalhou comigo durante 32 anos na antiga Nirvana, da falecida Beth Frati, que faleceu. Terminou em 2018 a livraria e eu tinha feito uma homenagem para ele póstuma em vida, que morto praticamente não tem muita importância. Então, ele como vivo, ele me pediu para que ele fizesse uma leitura de Borra e ele fez a leitura. Daí eu saí em busca de pessoas que fizessem a leitura e me passaram também os seus mapas com os seus desenhos. Tá? Então, dentro desses desenhos, eu comecei a pesquisar, falei, poxa, mas isso aqui a gente usa dentro da psicologia. O Roger, o TAT, todas essas situações
a gente começa a trabalhar desde o começo nos estudos da aplicação de testes. Assim como também quando se faz o estudo de tarô, a gente divide essa iniciação em 3 níveis. Primeiro, físico, onde a gente vai analisar os desenhos, onde vai ver se ele está para a esquerda, para a direita, se está sentado, está deitado, qual é a posição dessas cartas, dessas lâminas. No desenho também, que é formado dentro das figuras, dentro do café, acontece a mesma coisa. Depois existe um segundo momento, que seria o momento mental, onde o indivíduo começa a fazer associação e interpretação dessas imagens. E, por último, ele se deixa entrar na mediunidade, onde ele, através do lado físico-mental, ele vai fazer as interpretações do que o indivíduo está pedindo. Porém, dentro do que a gente utiliza, dentro da psicologia, o aplicador, ele nunca faz esse tipo de leitura para o indivíduo. Se o indivíduo chega para mim hoje, me apresenta uma xícara, e mostra a xícara e fala, Javier, o que você está vendo nessa xícara? Se eu falar o que eu estou vendo, eu estou falando o meu inconsciente para ele. Então, aí entra algumas controvérsias entre alguns leitores, não quero brigar com ninguém, não quero ofender ninguém, mas dentro de uma aplicação de teste de percepção temática, que a gente apresenta algumas lâminas, por exemplo, a gente pergunta para o paciente o que ele vê ou o que ele está vendo nessa imagem. E muitas pessoas vão descrever o que estão vendo. É uma cena que o inconsciente dessa pessoa, na situação, ele vai descrever o que ele está vendo. Se a gente for olhar do lado físico, mental e inconsciente, nós temos físico, um homem tampando o rosto, em pé, uma mulher deitada com o braço caído em uma cama. E uma mesa, você vai descrever o que tem ali. Então, nessa situação, se eu fizer isso, eu estou atropelando o paciente, porque a leitura é dele, ele que vai ter que localizar as imagens, ele vai formular uma pergunta, dentro dessa pergunta, ele tem um lado emocional, ele tem todo um conteúdo que ele precisa estar trabalhando. Então, ele tem o impulso, a identificação do objeto que ele tem, o impulso, o lado emocional, sentimentos, os conflitos, tudo que está marcando, inclusive, a personalidade dele. Então, ele vai ver, dentro dessa imagem, uma cena. Uma cena pode ser presente, pode ser passada, que ele vivenciou, que ele assistiu. Então, isso vai fazer com que ele lembre e descreva algumas coisas. Quando a gente passa depois para uma outra imagem, né? A mesma coisa, o que você está vendo? Então, muita gente vai ver muitos detalhes e, dentro desses detalhes, alguns vão ver algumas coisas, outros não. Mas é o que o inconsciente está fazendo nesse momento. Se a gente der um zoom, nós vamos ter um pouco mais de clareza, né? O que seria que esse homem está fazendo? Dentro da leitura que a pessoa vai estar apresentando dentro da xícara dela, ela vai ver que esse homem tem um contexto dentro da história e da pergunta que ele quer. Apareceu um homem barbudo que está lendo ou consultando um livro, o fundo é uma biblioteca, o fundo é uma parede de tijolo, o que é isso? Então, ele vai agregar dentro do que ele está vendo uma série de informações que, para quem está acompanhando a leitura, vai estar anotando junto com ele, para depois, no final, montar uma história. Cada item que ele for levantando, vamos colocar, por exemplo, é um homem no centro de uma imagem, um homem no centro da imagem. O que significa depois esse homem no centro da imagem? O fato dele ser uma pessoa barbuda, cabelo branco e barba branca, outro item para ser anotado. Tem um livro na mão, tem um outro livro na mão, né? O que a gente pode estar vendo aqui? Então, todos esses itens vão ser anotados. É uma estante? É uma parede de tijolo? Então, tudo isso vai ser anotado para depois ajudar esse indivíduo
montar a história que ele fez a pergunta. Então, assim, estou só achando chato, porque eu não estou escutando nenhum áudio, nem nada, mas vamos assim, para não ficar... Espero que vocês estejam, pelo menos, escutando, né? E dentro dessa imagem, você tem todo um contexto, né? Um contexto onde as imagens vão estar se formando, e essas imagens vão fazer parte da leitura. Assim, quando apresentamos uma prancha de rocha, o indivíduo ele tem que, dentro desse borrão, falar sobre esse borrão, o que ele está vendo. Então, isso é o paciente que vai falar para o psicólogo o que ele está vendo dentro do borrão. E a gente não pode interferir falando, eu estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso. Não, eu não posso interferir nessa leitura, porque essa leitura é dele. Então, o que significa isso? O que ele vê aqui? O que ele vê aqui? Tem gente que vai ficar olhando, e o tempo também é contado. Porque, assim, o impulso, o reflexo, o Jung, muitas vezes, ele pedia para que a gente computasse o tempo. O tempo faz uma grande importância dentro de uma leitura, que até o indivíduo acessar os bancos de informação dele, de memória, o que aquilo fez, se é uma memória espontânea. Eu vejo uma fada. Pronto, ele viu uma fada. Em menos de um segundo, ele viu dois leões de frente, um para o outro. Ele viu um morcego, ele viu isso, viu aquilo. Cada elemento desse, a gente tem uma análise do que está fazendo. Né? O que significa esses dois animais? Pode ser urso, pode ser um tigre, pode ser dois cachorros, pode ser um monte de coisa, mas ele falou o que é. Então, vamos analisar o que significa isso. E aí nós temos o nosso grande Rocher, que fez essa grande descoberta através da brincadeira que ele juntou, jogou um borrão numa folha, dobrou, e quando ele abriu, ele percebeu que ele encontrou figuras. E aí nós temos até figuras coloridas, né? Assim, o que o indivíduo consegue ver dentro dessa imagem, né? Essa imagem ela foi questionada agora uns anos atrás, porque a Richthofen ela fez essa leitura dessa prancha falando sobre o diagnóstico psiquiátrico dela com relação ao que ela aprontou com a família. Então, é uma prancha muito importante, porque assim, ela revela muitos conteúdos. Então, dentro de uma leitura, se for, no caso, a leitura até o de Gestalt, que a gente usa, eu gosto muito de colocar isso no Instagram, de brincar algumas coisas, quem olhar no meu Instagram tem algumas imagens, onde a própria Gestalt de Frederic, ele usa esse senso de frente e fundo, onde as pessoas, né, praticamente ficam muito, muito... o que você vê aqui? Tem gente que nem vai ver nada, nem consegue ver nada, mas são duas imagens muito críticas e muito importantes. Durante muitos anos, essa imagem rodou o universo em todos os sentidos, em capa de jornal, interior de jornal, de revista, e muita gente não conseguia ver nada. Essa imagem, por exemplo, é conhecida como minha sogra e minha esposa. Se a gente olhar aqui, nós temos a sogra, o narigão da sogra, o cabelo dela, um capuz, a boca e o queixo. Se olhar só aqui, você vai ver a imagem de uma mulher de perfil, que é a esposa. Então, essa imagem, mas é uma imagem boba. Só que isso tem dentro de uma borra de café. É tão simples, que as pessoas não conseguem captar essa situação. Mas quem tem que fazer isso é o consulente, que deve levantar as imagens. As imagens vão trazer um conteúdo dele e não do aplicador da borra que vai falar para ele. Então, fica muito simples. Você pega um jogo de baralho, abre para qualquer pessoa e fala o que você quer para a pessoa, sem ela fazer uma pergunta.
Então, é muito interessante trabalhar com esse lado da psicologia, onde existe cientificamente comprovação de que a borra de café também tem um lado científico, não é somente um lado místico, um lado que surgiu no mundo e ficou perdido no mundo. Cientificamente, outros cientistas usaram a borra de café para basear em testes, em comprovação. Aqui nós temos um zoológico verdadeiro nessa imagem. Tem gente que não vai conseguir ver nada, né? Mas tem uma série de coisas. Então, para a gente poder facilitar, ganhar tempo, né? O primeiro elemento que a gente tem aqui é um gorila branco. Nós temos uma leoa. Nós temos aqui em cima 2 pássaros. No interior dessa árvore, depois eu vou deixar essas imagens dentro do Instagram, para vocês se divertirem, vocês vão ver bastante bichos. 2 peixes, né? Então, quando a gente já tem essa experiência da borra de café, e mesmo utilizando as técnicas da psicologia, a gente sabe o que o indivíduo vai encontrar e o que ele não vai encontrar. Por que que ele não vê aquilo que está visível para ele? Porque isso tem um peso, tem uma história de trauma, tem uma história emocional, tem alguma coisa que ele não quer que as outras pessoas descubram com relação à emoção dele, o sentimento e outros detalhes um pouquinho mais. Essa imagem, por exemplo, o que vocês estão vendo? A borra de café vai mostrar uma imagem dessa, com pontinhos, o preto no branco. Então, vamos facilitar. Vocês conseguem ver um homem tocando um sax, nariz, o sax, e ele segurando com as 2 mãos. Se a gente tampar agora aqui, nós temos o rosto de uma mulher, né? Onde nós vamos ter o olho, o contorno do nariz, a boca, queixo e o outro olho. Então, o quanto a psicologia... Opa, passou rápido demais. O quanto a psicologia tem para contribuir cientificamente de mostrar que isso não é um misticismo. Quando a gente parte realmente, depois do treino dessas imagens, a gente parte para a borra de café. Aí o indivíduo vai ter que ver alguma coisa. E muitas pessoas, dentro dessa imagem, vão conseguir ver ou não. De longe, muitas pessoas identificam uma senhora, uma matrona, com um chale, com as 2 mãos sobre o busto e um rosto de perfil. Outros vão ver 2 pessoas conversando, uma colocando a mão no ombro da outra. Ó, cabeça, o cotovelo e a mão, e um perfil de uma outra pessoa aqui no cantinho. Quando se fala da matrona, nós temos o rosto dela de perfil aqui, um chale e o busto dela aqui. Assim como também nós temos aqui, ó, um gato escondido aqui no canto. Então, não é só um indivíduo aqui, o rostinho dele aqui bem nítido, né? Há um rosto aqui, os 2 olhos, nariz, boca, os braços abertos, como se ele tivesse pendurado em alguma coisa. Mas cada item desse, ele vai ter que estar sendo verbalizado pelo indivíduo. Essa xícara foi praticamente feita num curso onde a garota que tirou, ela ficou durante muito tempo, praticamente foi 30 minutos do curso, no finalzinho, que ela queria falar, mas ela não conseguia falar o que ela estava vendo. E no livro, se vocês vão ver, isso aqui é o quê? Um falo. E ela via esse falo e ela tinha vergonha de falar que ela estava vendo o quê? Um pênis. Então, se vê muitas coisas, se vê, olha aqui nesse detalhe aqui, quanto de riqueza a gente vai ter de informações para estar carregando.
Então, a psicologia vem mostrar para a gente que as imagens escolhidas também dentro da borra de café são tratadas como elementos que fazem com que o indivíduo desperte o inconsciente dele, os sentimentos, a busca da pergunta que ele quer, está em cima de uma imagem, de uma figura que ele quer uma resposta. E a resposta está com ele mesmo, né? Olha a riqueza dessa imagem. Essa eu vou deixar para vocês verem uma cachalote aqui, ó. Né? Olha essa daqui, como a Mirna estava falando, antes da Mirna, falando da espessura, da textura do pó de café, o quanto ele faz uma imagem bem sutil e muito bonita de se ver essa imagem aqui, olha. O pó, ele se reúne junto com a espuma e formou uma imagem, né? Olha quanta coisa bonita tem nessa imagem aqui, ó. Né? O quanto cada pessoa vai encontrar de imagem na borra de café. Olha só, essa daqui é coisa muito bonita. Um braço, um focinho, pescoço, um joelho, né? A quantidade de imagens que a gente tem aqui também, ó, seios, mamilos. Quanto de rico a gente tem dentro da leitura de uma borra, que são todas as situações que a gente vai estar trazendo, né? Quem é que paga o pato aqui, ó? Quem é que vai pagar o patinho aqui? Então, dentro do livro também eu coloco muito nos cursos que eu estava dando antes da pandemia. Depois que eu peguei Covid, eu me recolhi um pouco e vou estar montando os cursos online. Então, praticamente, eu pedia para que as pessoas, quando fossem ler o livro, observar as imagens, que eles se detivessem muito com relação a... Vamos colocar o exemplo de uma borboleta, né? Se o indivíduo tem uma borboleta com as asas abertas, praticamente ele só vai ver a imagem que está dentro do livro, vai localizar a borboleta de asas abertas. E se ela tiver com a asa fechada, ele não vai ver? Não, a borboleta é dele. Então, a interpretação da borboleta dele, o símbolo de borboleta existe, mas ele tem que trazer para a gente como é que está essa borboleta. Tá? Aqui não. Uma outra imagem muito interessante. Tem gente que só vai conseguir ver um animal, e não tem só um animal. A mesma coisa quando se faz na famosa borra de café, né? Onde o indivíduo só vai conseguir ver uma imagem, as outras ele não vai conseguir ver nada. Porque a mente dele pediu para que ele trouxesse à tona aquela informação e nada mais. Porque se ele falar alguma coisa, ele se compromete dentro da leitura dele. Porque assim, ele está abrindo as portas do inconsciente, onde coisas amargas, coisas alegres, coisas pesadas da vida dele podem estar surtindo nesse momento. Então, é muito rico olhar pelo lado da psicologia, olhar pelo lado do Rocher, olhar pelo lado da Gestalt, olhar pelo lado do TAT. Existe uma outra situação dentro do TAT, que o indivíduo, a gente apresenta uma folha em branco. Uma folha em branco. O que você está vendo aqui? O branco também tem muita coisa. Se eu pedir para a pessoa olhar nesse espaço aqui, ele tem que falar alguma coisa. O branco vai fazer com que a mente dele, em branco, traga informações sem ser induzido a nenhum tipo de imagem. A imagem dele está no inconsciente dele. Então, ele vai fazer esse tipo de leitura para a gente.
Né? Então, gente, eu acho que eu tinha que passar para vocês seria isso. Então, eu não tenho, além dos livros, do livro de Cafeomancia, como a Andrea tinha mostrado, eu tenho de pirodiagnóstico, análise podal, tem o da arte do benzimento, tem o benzimento para pets, que saiu agora, e o de Cafeomancia. E eu não sei se eu vou lançar um de simpatias, que eu tenho os arquivos de simpatia, e tem algumas outras coisas mais. Tem um romance também esotérico que eu estou escrevendo, contando um processo iniciático, algumas coisas. Esse eu vou estar trabalhando com bastante carinho, porque eu fui escolher o nascimento do livro na semana de 20 e 22, onde todo o lado cultural estava explodindo na época, né? Então, assim, para quem tiver interesse, quiser falar comigo, entre em contato pelo WhatsApp, 991-597783. Se tiver interesse em fazer atendimento, não só de borra de café, mas quirologia. Quirologia tem constelação familiar através da quirologia. Essa é uma coisa que não vi ninguém fazer, eu desenvolvi no finalzinho do ano passado, onde eu comecei a trabalhar com essa técnica. E quem quiser, por exemplo, adquirir o livro, em todas as livrarias já estão esses livros já divulgados. Se pegar pela Editora Alfabeto, entrando pelo site www.editoraalfabeto.com.br, entra na lojinha virtual e você tem até promoção. Esse mês está tendo promoção do consumidor, 20% de desconto em cada um dos livros. André, infelizmente eu não estou tendo retorno de áudio de vocês. Então, ficou um monólogo meu. Quem quiser depois me falar alguma coisa, pode falar pelo WhatsApp, perguntar, e a gente pode estar conversando. Mas eu acho que o mais importante foi suprir esse horário. Infelizmente, eu estou desejando, fazendo bastante orações para Eliane, que ela se recupere o mais rápido possível, possa estar voltando a vir fazer a live dela também, trazer toda a informação dela. Tem muito conteúdo legal que ela faz, e que a gente possa fazer outros encontros desse, divulgando todo esse material em todas as pessoas que fazem esses trabalhos, não só de quirologia, de cartomancia, de café, tudo que possa ter, ok? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Deixo com você e você pode fazer o encerramento por aí. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Javé, você não está me ouvindo, mas que fique registrado aqui no nosso vídeo, depois eu vou mandar o áudio para você. Eu te agradeço imensamente pela tua disponibilidade de tempo, de preparar o material para a gente. O teu livro realmente eu gosto muito da maneira como você escreve. Eu tenho vários livros teus, inclusive livro de leitura de mãos. Um ficou no Brasil, o outro eu consegui trazer para cá. Esse de Cafeomancia eu consegui que trouxessem para cá. E te agradeço muito por você ter essa disponibilidade e essa vontade de ensinar. Eu vou concluir aqui a nossa gravação. Esse de Cafeomancia eu consegui